Boa noite, amigos. Bem-vindos à Hora do Bruxo. Hoje eu estou um pouco atrasado. Desculpem, mas atrasado ou não, aqui estamos. E hoje já tudo preparado aqui para começar o programa. Hoje eu quero falar de uma coisa. Eu não sei se vocês se lembram que eu já comentei que eu considero 3 coisas importantes dentro de um caminho mágico, né? Como sempre aqui morrendo de calor, que são a comunicação com outros seres, que eu já falei sobre isso, né? Quando você consegue se comunicar com outros seres, porque você tem que conseguir se comunicar com minerais, animais, vegetais, com outros seres, com deuses e por aí afora. Já expliquei sobre isso. A projeção astral, que eu também já falei sobre ela. Óbvio que tudo isso que eu falei foram pinceladas, né? Você não consegue num programa falar muita coisa. E hoje eu queria falar sobre oráculos. Oráculos são importantes. Então eu queria falar um pouco sobre eles. Até em cima de uma pergunta que uma aluna me fez. Uma das coisas que acontecem é a seguinte. Por que a necessidade de um oráculo? E eu preciso aprender um oráculo? Se eu quiser aprender magia, precisa. Não tem conversa. Você vai ter que aprender um oráculo. E aí, que tipo de oráculo? Runas, tarô, baralho cigano, pedra das bruxas, que mais? I Ching. Pode também jogo de búzios? Pode. A questão é que determinados oráculos você não precisa fazer parte de uma religião para você utilizar. Eu não conheço jogo de búzios. Então eu não sei o quanto uma pessoa consegue aprender jogo de búzios sem fazer parte de uma religião, sem fazer uma iniciação, o quanto isso é necessário. Então eu não tenho como falar sobre jogo de búzios. Agora, outros oráculos você consegue aprender e utilizar. Um oráculo, ele tem muitas funções. E essas funções, elas podem ser úteis dentro do seu caminho mágico. A primeira delas, que eu sempre falo, é porque um oráculo pode te dar um respaldo sobre aquilo que você faz naquele momento. Em que sentido? Digamos que você juntou uma série de ingredientes porque você quer fazer uma poção, você quer fazer uma magia. E aí, você fez lá a magia. Ou você acha que fez a magia. O que eu posso fazer com o oráculo? Verificar se de fato eu consegui fazer a magia. Lembra? Outra coisa. Essa magia atingiu a quantidade de energia necessária para o efeito que eu desejo? Vamos lá ver no oráculo. Óbvio que antes de você utilizar o oráculo, o ideal seria primeiro sentir na sua intuição. Por exemplo, eu sinto que eu fiz a magia. Ou, não sei, eu acho que eu não fiz a magia. Eu acho que eu coloquei várias ervas ali, mas não aconteceu algo. Faltou, não sei, não deu a liga. Desandou a maionese. Alguma coisa aconteceu, entendeu? Então, antes de você ir no oráculo, tenta sentir, tenta intuir. A partir disso, se você intuiu ou não conseguiu intuir, você vai no oráculo. Por quê? Porque a intuição ela funciona como um músculo. Quanto mais você exercita, mais ela vai ficar forte. E o ideal seria que você não precisasse de um oráculo para essa questão de obter respostas se você fez ou não uma coisa. Por quê? Porque a sua intuição deveria guiar você, né? Você deveria sentir aquilo. Por que eu falo isso? Quando a gente pensa em bruxa, a gente pensa em livros, né? Eu já falei isso em outros programas, que a gente não pode confundir a bruxa com um ser culto em literatura ocultista. Isso é bobagem. Uma pessoa ela pode ser bruxa sem ter lido os grandes ocultistas, sem ter lido sobre as grandes bruxas europeias, americanas e por aí afora. Uma pessoa pode ser bruxa sem conhecer os grandes nomes da bruxaria. Tá? Sejam no exterior, sejam no Brasil, seja onde for. Então, uma pessoa simples, uma pessoa que não tem cultura, sim, pode ser bruxa. Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir a bruxaria como algo, uma cultura literária.
A partir disso, lembrem que no passado, as bruxas, pensando em bruxas campesinas, eram ignorantes, né? As pessoas eram analfabetas, elas não tinham acesso à cultura, ao aprendizado, à instrução. Isso até pouco tempo. Também já falei sobre isso. Então, o que acontece? Quando você tem a bruxa no passado, ela não sabia sobre tabelas astrológicas, tabelas de uma série de coisas, qual a melhor data dentro de um livro para fazer tal magia, mas ela estava o quê? Conectada à natureza, ela sentia o fluxo daquilo. E através desse fluxo, ela sabia o exato momento de fazer aquilo. É mais ou menos como se viesse algo visceral. Você sente que aquele é o momento e você faz. Tá? E isso a gente tem que resgatar. Tem que resgatar. Por quê? Porque a gente não pode ser um bruxo de prateleira, de livros. É ótimo ter livros, é ótimo você ter cultura, é ótimo você saber uma série de informações. Isso é fantástico, isso ajuda muito. Mas a gente não pode ficar só nisso. E se você não tiver a tabela para saber o melhor horário de fazer uma magia, você não faz. Ou você fica tão preso às tabelas que você vai calcular o dia, o horário, o minuto, tudo certinho. E se um dia algo sai daquilo, você não sabe o que fazer. Ou você se perde. Então, tem que tomar cuidado. Mas a ideia é resgatar essa intuição, essa conexão com a natureza. E a intuição é uma dessas formas, porque ela está ligada ao nosso instinto. Só que, enquanto a intuição não vem, a gente usa o oráculo. Ah, mas depois de ver, a gente também pode usar o oráculo, mas com outras funções. Então, num primeiro momento, sempre usa a sua intuição. Que é assim, você vai fazer uma magia. Aí você não sabe bem o ingrediente. Claro, eu não estou falando de uma magia já tradicional, clássica, que você vai lá que tem uma poção X, que você tem que fazer exatamente aquela poção, se você quiser fazer aquela poção. Se você mudar algo, deixa de ser aquela poção. Pode ser uma inspiração naquela poção, mas deixa de ser. Então, imagina que você vai fazer uma magia e você está indeciso. Qual erva que eu vou usar? O que você pode usar para decidir isso? Primeiro, a sua intuição. O que eu sinto? Eu sinto que é essa erva aqui. Aí você vai no oráculo para saber se de fato é essa ou não. Ou se é a outra, ou se é nenhuma das duas. Né? Essas coisas todas, a mesma coisa. Um dia você lê no livro de alguém uma poção para alguma coisa, uma magia. Aí você vai lá, é uma magia para atrair dinheiro, e você vê que tem uma erva, você fala assim, eu quero fazer essa poção para atrair dinheiro. O que você vai fazer? Quando você lê os ingredientes, tenta entrar em contato através da sua intuição com o seu instinto. E sente, será que esses ingredientes são os melhores para mim, para que tal coisa aconteça? Se para essa pessoa tal erva é melhor para dinheiro, será que para mim não é uma outra? Sente a magia, sente se aquilo realmente... Nossa, eu sinto que eu tenho que fazer isso desse jeito. Ou, não sei, eu sinto que eu tenho que mudar alguma coisa. Muda. Óbvio que antes de mudar e dar um efeito contrário, o que você vai fazer? Você já teve a intuição. Ótimo, agora eu vou no oráculo para verificar. Então o oráculo, ele vai te dar essas informações. Ele vai te ajudar a decidir coisas, ele vai te ajudar a saber se você fez de fato coisas e se você não está viajando na história. Porque, de repente, acontece uma coisa durante aquele ritual, durante aquela magia, ou acontece uma coisa no seu dia a dia e você fica cismado, você fica assim... um exemplo. A gente sabe, dentro do meio pagão, que existe às vezes uma certa mania de perseguição. Em que aspecto? Às vezes a pessoa acha que ela está sendo atacada aqui, ali, acolá, né? Tem gente que de fato é atacada. Mas tem gente que não tem nada para ser atacado. Que você olha para a pessoa fala, nossa, tal pessoa me atacou porque está com inveja. E você olha para a pessoa e fala, minha filha, meu filho, o que você tem para alguém ter inveja de você? Mas enfim, acontece. Aí, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, eu fui atacado, nossa, fulano
me vampirizou até, lembrando do programa passado. O que você pode fazer? Às vezes a gente cisma com coisa, a gente imagina, a gente viaja, a gente erra, né? Nessa avaliação, nesse achismo de achar que alguém... Quantas vezes você não acha que alguém está interessado em você? Nossa, fulano está me olhando de um jeito assim, né? Está interessado. Você vai ver, a pessoa não está interessada em nada. Então, muitas vezes esse achismo, ele atrapalha a gente. O oráculo é bom para isso. Porque no oráculo você vai saber se de fato, fulano me atacou? Sim ou não. Fulano está interessado em mim? Sim, não. E questões muito importantes, às vezes é interessante que outra pessoa veja para você. Por quê? Porque se você quiser muito que fulano esteja interessado em você, você pode interpretar como sim. Então, mesmo o oráculo sendo de grande ajuda, às vezes somente pode se utilizar do próprio oráculo para reafirmar uma fantasia sua. Então, o que você faz? Para questões muito importantes, eu não estou dizendo questões do cotidiano mágico, mas questões muito importantes que afetam de fato você, é bom você pegar e verificar também com uma outra pessoa. Você pode olhar e pode pedir para um amigo que você confia para que ele também olhe e confirme se de fato aquilo aconteceu ou não. Bom, quando a gente fala de oráculo, claro que muita coisa pode ser oráculo. Isso que eu falei são os oráculos mais clássicos, mais tradicionais. Dentre esses tradicionais, você também tem que tomar cuidado para saber se de fato você está com aquele oráculo. Em que sentido? Tarô, por exemplo. Muita coisa é chamada de tarô, mas nem tudo que é chamado de tarô é de fato tarô. Existem regras para ser considerado um tarô. Existem elementos que são considerados tarô. Se não tem esses elementos, não é tarô. Por mais que esteja escrito tarô ali, a gente que lida com tarô há anos, você vê coisas absurdas sendo chamadas de tarô, que não são tarô. Porque não existe um órgão que controle isso. Então você faz um baralho com quantas cartas quiser, põe qualquer coisa e chama de tarô. E as pessoas vão consumir como tarô, vão comprar como tarô e não é. Mas não pode ser um bom oráculo? Talvez seja. Mas é difícil a gente julgar um oráculo que pouca gente conhece. Não tenho elementos, eu teria que pegar aquele oráculo, trabalhar em cima dele, analisar, poder ver os resultados, né? É uma coisa empírica de você. Você não pode assim, nossa, isso funciona ou não funciona. Você tem que estudar aquilo para saber. Né? Por isso que o uso consagrou muitos oráculos. Então, o que acontece? Quando você pega e você vai comprar um tarô, antes você pega a imagem, manda para alguém que conhece tarô e pergunta, isso aqui é um tarô? Mesmo que esteja escrito. Senão, você pode levar um gato por lebre aí, tá? Isso pode atrapalhar, porque pode ser que ele não tenha sido bem elaborado, pode ser que não funcione. Então tem que ter uma série de coisas. Além da própria egrégora, que é aquela energia que, pelo uso, né, pela consagração do uso, ele passa a adquirir uma energia própria. Então, essa é a questão. Qualquer hora eu explico um pouco mais sobre o tarô e digo de alguns elementos, olha, tarô tem que ter isso, isso e aquilo. Qualquer hora eu falo mais sobre o tarô, falo mais sobre alguns oráculos. Mas é importante que vocês entendam que, seja lá qual for o oráculo, você verifique se de fato é aquilo e aprenda. Não, mas eu não fiz curso. Eu tenho uma entidade, eu tenho um ser que vem e me fala. Tudo bem? Tudo bem. Para você, tudo bem. Óbvio que você não vai conseguir ensinar isso para o outro. Como é que você vai ensinar que uma entidade conta e você não sabe a função das cartas? Isso pode funcionar maravilhosamente bem, tá? Para uma pessoa, o que não significa que vai funcionar para outra. Aliás, já uma dica. Quem usa oráculos, eu preciso ter uma entidade, um guia espiritual, alguma coisa? Não.
Você pode ler tarô sem nenhuma entidade, você pode ler baralho cigano sem ter uma cigana ou ter qualquer entidade, você pode ler qualquer oráculo sem ter necessariamente um ser divino, espiritual, que auxilie você. Você pode ter isso como algo seu, pessoal, mas o que eu quero dizer é que não é uma característica, uma necessidade do oráculo, tá? Se você vai aprender tarô, você não tem que ter um guia espiritual. Você vai jogar runa, você não tem que ter um guia espiritual. Você vai jogar baralho cigano, você não tem que ter um guia espiritual. Se tiver, legal. Mas não é uma condição sine qua non. Não existe isso. Outra coisa, quando você vai aprender um oráculo, muitas das coisas que são ensinadas são ritualísticas pessoais. Não são do oráculo, são da pessoa. A pessoa aprendeu aquilo com o outro e ela perpetua aquilo. E aquilo, às vezes, é o que eu falo, é uma coisa da pessoa, não é do oráculo. Então, por exemplo, tem quem jogue tarô ou runas que faça uma oração antes, ou acende um incenso, ou acende vela, ou toca um sino. Precisa disso? Não. São ritualísticas pessoais. Ah, então, se eu não acender a vela, se eu não puser o pano vermelho, se eu não fizer isso, se eu não fizer... Funciona? Funciona. Todo mundo que usa tarô ou runas sabe que se você comprar um jogo de tarô, chegar na sua casa, abrir e utilizar, ele vai funcionar maravilhosamente bem, sem você ter consagrado, sem ter feito uma série de coisas. Um dia eu falo da consagração, o que é necessário consagrar e o que não precisa consagrar. Tá? Então tem uma série de superstições sobre oráculos que são superstições. Quando eu comecei com tarô, há uns 30 anos, as pessoas diziam assim, você tem que dormir com tarô embaixo do travesseiro, 7 dias e 7 noites para que ele funcione. Ou você... Tinha um monte de regras, um monte de regras. Às vezes diziam que você não podia comprar o tarô, você tinha que ganhar o tarô. Tá? Não existe isso. Isso não quer dizer que as ritualísticas pessoais não sejam importantes. São importantes para aquela pessoa que funciona. O que é importante ter em mente que uma pessoa que aprende tarô, quando ela ensina tarô para alguém, ela tem que separar e dizer assim, olha, isso é do tarô, isso é meu. Isso eu aprendi como uma ritualística que ajuda no tarô. Tá ótimo. Entendeu? Se a pessoa fala assim, nossa, eu aprendi que se você faz tal coisa, aquilo vai melhorar a tua relação com o oráculo. Tudo bem, mas você sabe que aquilo é um adicional, não é do oráculo. Bom, além disso tudo, qual é a função que o oráculo tem? De ajudar a gente na magia. A função oracular, né? Você saber como vão ficar as coisas, as tendências que acontecem na vida, todo esse tipo de coisa. Realmente um dia eu vou fazer um programa sobre o tarô. E um sobre runas especificamente. Porque tem umas coisas bem legais para falar. Mas quando você pega e você começa a lidar com o tarô e lidar com o futuro, que as pessoas gostam de saber as tendências e tudo mais, isso é a função básica do tarô, né? Para isso que as pessoas procuram geralmente, para saber do passado, do presente e do futuro. Dá para saber no oráculo sobre isso tudo? Dá. Runas, tarô, baralho cigano, dá para saber. Bom, que mais serve o tarô? Então serve daquele sim ou não, né? Estou dizendo tarô não, o oráculo em geral. Os oráculos, né? Servem para aquele sim ou não, quando você precisa decidir coisas. Você precisa saber se você fez coisas, de fato, ou acha. Se estão fazendo coisas a favor ou contra você. Se você... Nossa, eu tive um sonho com Deus essa noite, com uma deusa. Eu não sei, eu acho que realmente foi a deusa X que falou comigo. Mas e se não foi? E se foi um sonho?
E aí? Vai no oráculo. Entendeu? Então, o oráculo é excelente para isso. Também para saber as tendências dos rumos que sua vida, né? As linhas de possibilidades, de probabilidades, todo esse tipo de coisa a gente vê. Mas também o oráculo ele serve para magia. A gente faz magias incríveis com tarô, com runas, com baralho cigano, com tudo isso. Faz magias ótimas. E faz realmente, tá? Então, o oráculo, além disso tudo, ele é uma ferramenta de magia. Então, não desperdice seu tempo e aprenda um oráculo. Aprenda de fato. Ah, mas eu posso aprender com uma pessoa, com outra? Eu só aprendo com uma? Eu aprendo com um livro? Você tem várias formas de aprender algo, né? Você vai perceber que se você aprende com uma pessoa e você vai aprender com outra, métodos são diferentes. E isso pode enriquecer. Então você aprende com uma, depois de um tempo você aprende com outra. Isso vai enriquecendo você. E normalmente não é assim, nossa, eu tenho que escolher esse método dessa pessoa ou esse método dessa outra pessoa. Não. Você pode escolher aquilo, o método que serve de cada uma e acrescentar. E pode criar seu próprio método como aprendizado. Você vai perceber que muitas pessoas falam palavras-chave para algo, o que não quer dizer isso é importante. Isso é muito importante. Quando a gente ensina um oráculo, a gente ensina palavras-chave, normalmente, de uma carta, de uma runa. Eu vou falar de runas e tarô, que é aquilo que eu mais utilizo, tá? Então, a gente ensina palavras-chave, mas o que são palavras-chave? Literalmente isso, uma chave. Pensa que quando eu falo uma palavra-chave de uma carta ou de uma runa, ela funciona como uma chave que abre a porta de uma imensa biblioteca. E tudo aquilo naquela biblioteca diz respeito a essa carta ou a essa runa. Agora, qual que é a ideia? Que através dessa chave você entre na biblioteca e vá aprendendo, né, a imensidão de significados que tem aquela lâmina do tarô, aquela runa. Só o que acontece? Às vezes as pessoas ficam tão fascinadas pela palavra-chave que imagina que você abriu com uma chave a sala de uma biblioteca, aí a pessoa, ela acha a chave tão bonita, ela fica olhando a chave e ela não sai dali. E ela não entra na biblioteca. O que ela faz? E eu já vi isso, tá, gente? Pessoas que aprendem tarô e ficam 20 anos dizendo sempre as mesmas 2, 3 palavras-chave daquela carta ou daquela runa. Imagina, por exemplo, olha, uma das palavras-chave da carta da morte no tarô ou da runa da morte é transformação. Imagina se durante 20 anos você vai ler tarô ou vai ler runas, aparece aquela carta e você fala assim, uma transformação na sua vida. Aí passa outra jogada, anos, nossa, tá vindo uma transformação. Aqui tem uma transformação. Você vai passar por uma transformação. Tem uma transformação aqui. Você tá caminhando para uma transformação. Você fica 20 anos, você só sabe falar transformação, não sabe nenhuma palavra a mais. E isso acontece. Então, não seja uma das pessoas que morrem na palavra-chave. Agora, então eu tenho que estudar toda uma página? Não precisa, não é assim. Quando eu faço, por exemplo, eu dou aula de oráculo, eu dou poucas palavras-chave. Porque eu acho importante você primeiro aprender poucas para depois ampliar. Ampliar é necessário. Porque às vezes você decorar 3 páginas sobre uma carta, sobre uma runa, no começo, eu acho que pode não ser produtivo. Talvez seja produtivo para alguns. Para outros, talvez não. Eu acho bom ir crescendo. Você vai acrescentando e você vai principalmente entrando em contato com a energia daquela carta. É uma comunhão. Você se une, a sua mente se une àquela carta e as coisas se abrem. Então, uma palavra acaba não sendo nada. São importantes como didática. Mas elas devem ser isso, palavras-chave. Elas indicam o caminho.
Elas abrem portas, mas você tem que entrar. Tá, continuando em oráculo, que a gente não vai ter muito tempo, eu quero falar sobre uma outra coisa que funciona. Ele faz as vezes de oráculo, que é o pêndulo. Que muita gente não usa o pêndulo. E, então eu trouxe aqui só para mostrar algumas coisas. O pêndulo ele pode ser muito útil. Do mesmo modo... Ah, só uma coisinha de oráculo, tá? Antes que eu esqueça. Eu estava conversando com uma aluna. É comum as pessoas, dentro de tarô, runas, baralho cigano e tal, elas entenderem assim, ah, essa carta é não, essa carta é sim. Não é assim, tá? Todas as cartas do tarô podem ser um sim ou um não. Todas as runas podem ser um sim ou um não. Cuidado com esse preconceito de falar assim, ah, é a carta da torre, é um não. É a carta da morte, é um não. É a runa do gelo, é um não. É a runa do granizo, é um não. Não é assim que funciona. A runa do granizo pode ser sim, a runa da morte pode ser sim, a carta da torre pode ser sim. Tudo isso encerra o sim ou não. Depende da pergunta, depende de uma série de coisas. Então, cuidado com isso de achar que isso é sim, isso é não. Isso é um pensamento cartesiano, é um pensamento assim racional que não funciona. Isso vai fazer com que seja limitada a sua interpretação do tarô. Bom, pêndulo. Primeira coisa que você vai ver é que pêndulo, para que serve? Para a mesma coisa até um determinado ponto. Você pode fazer magia com pêndulo, dá para fazer várias coisas energéticas, você consegue fazer previsões, você consegue saber se você fez coisas semelhante ao oráculo. O pêndulo, ele tem uma questão. Ele é mais fácil de você conduzir. Conduzir em que sentido? De você interferir numa resposta que você deseja. Então, para questões mais importantes, eu iria para outro oráculo e não para o pêndulo. Questões importantes. Estou apaixonado. Ah, fulana me ama ou fulano me ama. É tendencioso. Esse tipo de coisa, né? De repente você tem uma pessoa que está muito ruim de saúde, você vai ver no pêndulo, fulano vai se recuperar? É fácil você interferir. Ou sim, porque você quer que a pessoa se recupere, ou você está com tanto medo que a pessoa morra, vai dar um não. Então, cuidado com essas coisas. Agora, o pêndulo é muito bom para você verificar se você conseguiu fazer magia, se você usa manjerona, alecrim ou manjericão naquela magia. Você vai lá com o pêndulo, vai decidir. Tá? Você, de repente, tem várias utilidades do pêndulo. O uso do pêndulo na radiestesia é A gente não está usando, basicamente, como o uso da radiestesia. O pêndulo acaba sendo... Ele é utilizado em magia para duas coisas, basicamente, tá? Para uma conversa com o seu inconsciente e também para você mensurar energias. Você também pode utilizar o pêndulo. Bom, material. Você vai ver pêndulo de vários materiais. De metal, de madeira, de cristal. Que mais? Sei lá. Na verdade, um pêndulo pode ser qualquer coisa pendurada numa linha que ele tenha um peso e ele tenha uma forma que tenha uma distribuição de... o centro de gravidade não seja atrapalhado pela forma, sabe? Tipo, mais para esse lado do que para aquele, porque aí o pêndulo ele vai ficar mais para esse lado, esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente já ouviu muita gente falar, e isso pode ser feito, eu não tenho um pêndulo, o que eu faço? Pega a sua aliança de casamento, coloca uma linha, pronto, você está com pêndulo. Funciona? Funciona. Às vezes eu pego, se eu tenho uma corrente com um pingente, e aquele pingente ele tem uma forma geométrica, que eu percebo que o centro de gravidade está bem distribuído, eu tiro a corrente e uso como pêndulo. Funciona? Funciona. E tem o próprio pêndulo.
Eu, particularmente, não gosto muito de pêndulos de cristal. Por quê? Funcionam? Funcionam muito bem, mas quebram fácil. Só por isso. Então, é fácil você pegar um pêndulo de cristal, caiu, quebrou. Às vezes, quando ele só quebra a ponta, mas ele quebrou de um jeito meio igual dos dois lados, até ainda dá para funcionar. Mas às vezes ele quebra de um jeito que interfere no centro de gravidade e aí já atrapalha. Só por isso, tá? Mas energeticamente os cristais são muito bons. Você tem pêndulos de madeira, você tem pêndulos que são... Pêndulo é uma coisa que acompanha a humanidade há muito tempo. Tá? Há muito tempo. Então, você vai ver em várias civilizações o uso do pêndulo. O tamanho do pêndulo também, você vai ver vários. Você tem os pêndulos de madeira, uns pêndulos egípcios desse tamanho. Esse aqui é menor, você tem vários. Esse aqui é de cobre. Tá? Esse aqui é de cobre. Você tem pêndulo que eles têm o que a gente chama... você pode colocar nele um testemunho. Ó. Eles abrem aqui, você desrosqueia e você coloca um testemunho. O que é um testemunho? Algo que representa aquilo sobre o qual você vai pendular. Por exemplo, uma pessoa desapareceu, essa pessoa se perdeu. Aí alguém traz para você um fio de cabelo, é um amigo seu, a mãe dele desapareceu, a mãe dele está doente, está com Alzheimer, está com alguma coisa, saiu na rua. Né? A gente vê alguns casos assim avisando na TV. O que você faz? Tem o fio de cabelo dela? Abre, coloca o fio de cabelo, pendula sobre um mapa para saber se ela se encontra na redondeza, todo esse tipo de coisa, você consegue. Então, o testemunho ele pode servir para isso. Você também pode colocar algo que você busca. Você, por exemplo, se tem uma chácara, você quer procurar água, é uma das formas, você abre, coloca um pouco de água dentro do pêndulo e você vai pendular onde se encontra. É mais fácil numa chácara usar um instrumento radiestésico chamado dual rod, que eles são dois ferrinhos, que eles ficam assim, que conforme você encontra, ele se cruza. Mas você também tem uma coisa da natureza que são forquilhas, que você segura, tem de amoreira, acho que de goiabeira também, que são boas para isso. Você segura, é uma forquilha, que nem estilingue. Nem sei se existe ainda estilingue, mas enfim. Você segura e quando chega perto da água, aquilo abaixa. É muito legal. Bom, e o pêndulo, eu vou segurar onde? Porque eu já vi gente segurando aqui, já vi segurando aqui. Exatamente. Você vai ver que tem gente que segura aqui em cima e o pêndulo funciona super bem. Tem gente que segura aqui e tem gente que segura aqui. Tanto faz. Você vai ver aquilo que é melhor para você. Como funciona para você. Como que ele diz sim ou não? Você tem duas formas. Ou você determina para o pêndulo e diz a ele que ele deve, o sim, ele deve fazer o sim. Por exemplo, digamos que eu falasse, o sim deve ser no sentido horário e o não no sentido anti-horário. Posso determinar isso. Ou eu posso pegar, determinar que o pêndulo escolha como ele quer fazer o sim e como ele quer fazer o não. Tá? Se ele prefere fazer sim de um jeito ou não de outro. Você pode deixar que ele escolha. Normalmente, isso pode mudar, tá? Muitas vezes o sim pode ser anti-horário e o não horário, isso pode mudar. Na maioria das vezes, o sim ou não ou tem a ver com circular, ele gira num sentido para sim e no outro sentido para não, ou para frente e para trás como sim e para os lados como não. Em geral é assim. E a velocidade que ele gira, porque vocês vão ver que às vezes tem pêndulo que ele quase não gira, tá ali girando um pouquinho, e às vezes um pêndulo, você vê o pêndulo assim, alguém usando e o pêndulo tá assim. Tem essas diferenças? Tem. Isso quer dizer que se ele gira mais, tem mais energia? Muitas vezes sim. Outras vezes não necessariamente, tá? Se você quer um sim ou não, depende muito da utilização que você faz naquele momento. Se você quer um sim ou não, ele não precisa girar muito forte. E ele não gira muito forte justamente porque não tem a necessidade disso. Você não está mensurando uma energia de um lugar. Você está só perguntando sim ou não. Então ele gira o suficiente para o sim ou não. Eu preciso limpar o pêndulo? Pode limpar.
Como qualquer coisa, qualquer instrumento mágico, qualquer coisa que você tenha, que você sinta que aquilo está saturado de energia, você limpa. Dependendo do material, você pode pôr na água corrente, na água com sal, você vai ter vários sistemas, né? Você tem pedras que limpam as coisas, né? Selenita limpa. Você tem gráficos radiestésicos que eles também limpam determinados objetos que você coloca neles. Então você tem várias formas. Aí a pergunta que não quer calar. Ah, mas como é que eu sei que não sou eu que estou mexendo o pêndulo? É você que está mexendo o pêndulo. Tá? Então já se acostume com isso. É você que mexe o pêndulo. Como que funciona isso? Imagina que você quer saber se você usa camomila ou manjericão. Você conscientemente, você não sabe bem. Você fala assim, eu sinto que essa erva seria melhor, quer dizer, eu não sei, estou dividido. Estou dividido. Como é que a gente faz então? Você vai fazer o seguinte. Você conscientemente não sabe, mas o teu inconsciente sabe. Porque o teu inconsciente, ele sabe para que você quer aquilo. E o teu inconsciente lê a energia daquilo. É mais ou menos que nem quando a gente vai escolher uma carta num tarô. Imagina que uma pessoa, ele abriu aquele leque que ninguém como... Esqueci o nome dela, pior é isso. A que faz o Penny Dreadful. Que ela abria aquele leque de cartas como ninguém na vida jamais abriu e abrirá no filme. Esqueci o nome da personagem, mas no Penny Dreadful. Enfim, você abriu aquele leque de cartas e é um espetáculo, né? A gente já fica hipnotizado por ela, só pelo jeito dela abrir a gente já ama. Então você conscientemente, você não sabe o que as cartas têm, porque estão todas viradas para baixo, mas o teu inconsciente sabe. Teu inconsciente faz você escolher a carta que contém a energia da resposta, que é aquela que você vai receber, aquela necessária. O teu inconsciente sabe. Então, o teu inconsciente sabe qual é a erva que você deve usar naquilo. E uma das formas de você lidar com o inconsciente é a intuição. Outra forma é sonho, outra forma, pêndulo. Ou seja, você tem várias formas de lidar com o inconsciente. Uma delas, alteração de consciência, também lida com o inconsciente. Uma delas é o pêndulo. Então, quando você está aqui e você vai perguntar se você usa a camomila, a tua mente não quer que você use a camomila, prefere que você use a outra. Então, ela dá uns impulsos mínimos que fazem com que você mexa isso o mínimo possível para gerar um movimento, tá? Então, a sua mente, sim, interfere nesse tipo de resposta, tá? Então, sim. O que é diferente de... Então, pensa em profundeza. Então, isso é uma parte mais profunda do seu inconsciente que reage e faz o movimento. É diferente quando você está querendo tanto aquilo e está tão à superfície, é inconsciente, mas está à superfície. É inconsciente porque você não está mexendo assim, vou falsificar a resposta do pêndulo, entendeu? Conscientemente. Não é consciente, mas está bem quase na superfície. Está sim no inconsciente, mas... E aí é diferente de quando você fica claro que você interferiu aquilo. Então esse tipo de coisa pode acontecer. Então você mexe. Então sempre eu mexo? Sempre o seu inconsciente está presente. Mas isso não quer dizer que o pêndulo não seja capaz de mensurar energias e reagir a energias externas. Também isso acontece. Tá? Então, dependendo de onde você vai, que eu falo que sempre você interage, porque a partir do momento que você segurou o pêndulo, você está interagindo com ele. Inconscientemente, mas está. A partir do momento em que você vai medir a energia de algum lugar, ele vai girar. E aí ele gira pela energia. Tá? Então, tá sempre seu inconsciente, mas ali não é uma resposta que o teu inconsciente está fazendo. Ele está mensurando. E a energia está mensurando e a energia está interferindo no pêndulo. E ele mexe aquilo. Tanto que a gente usa pêndulo, muitas vezes, para você
verificar como está a chakra de alguém. A pessoa deita, você vai nos chakras, quero saber se a energia desse chakra está boa, está ruim, está fluindo bem. O pêndulo vai dizer sim ou não. O próprio pêndulo pode corrigir a energia. Digamos que ele deu que a energia está ruim. Que comando você pode dar para o pêndulo? Pêndulo, eu quero que você corrija a energia desse chakra. E o pêndulo você vai colocar lá, ele vai agir sobre aquilo, vai agir. E o que acontece? Normalmente, ele vai ficar girando por um tempo. Às vezes gira bem forte. Ele gira por um tempo. Quando a energia daquele chakra tiver sido equilibrada, o que acontece? Ele vai parando, vai parando, vai parando, vai parando, parou. E aí você sabe que ele... Claro que eu estou mexendo aqui de propósito, né? Ele vai parar e você sabe que aquilo deu certo. Ele serve também para você programar determinadas coisas. O pêndulo é uma das coisas que, enquanto você não consegue estabelecer uma comunicação com outros seres, de um jeito que você tenha uma compreensão maior daquilo que aquele ser deseja, o pêndulo é uma das ferramentas que serve para você conversar. Ele vai servir para você programar uma série de coisas, cristais. O pêndulo ele tem uma função muito boa na manipulação de energias, em você fazer com que energias, você altere essa potência de energia, de uma coisa que está ruim, transforma numa energia legal. O pêndulo ele é muito bom para isso. Então, utilizem o pêndulo. Claro que isso que eu falei é um resumão, dá para fazer muito mais coisas com o pêndulo, muito mais. Mas isso é um resumão e dá para vocês pegarem e trabalharem bastante com ele na magia. Mas, óbvio, qualquer coisa que você utilize na magia, pêndulo, tarô, runas, qualquer oráculo, você tem que saber que aquilo é muito bom, aquilo é muito útil, mas você também tem que aprender a trabalhar sem aquilo. Você nunca pode ser dependente de nada, tá? Sempre você tem que aprender a trabalhar sem aquilo. Mas o pêndulo, basicamente... e se eu tenho um pêndulo, alguém pode segurar meu pêndulo? Eu não vejo problemas nisso. Mas não vai mesclar energia? Eu não vejo problemas nisso. Mas se incomoda você, ou se você aprender que não deva fazer isso, você decide. É que nem pingente, ou um colar, ou alguma coisa que você tenha mágica. Às vezes, tem gente que fala assim, não gosto que mexa no meu pingente, não gosto que mexa... Aí vai variar, porque assim, se você pega e você tem, por exemplo, um pingente que você não quer que alguém toque nele, normalmente eu tenho uma questão assim, se eu não quero que uma pessoa toque no meu pingente, eu não gostaria nem que essa pessoa me tocasse. Mas a partir do momento que a pessoa me toca, eu que sou bonito da história, qual o problema tocar no meu pingente? Não vejo problemas nisso. Não é uma coisa assim, nossa, tocou no meu pingente, vou ter que deixar 3 dias na água com sal agora, tá contaminado. Eu falo, se eu sou eu que sou eu, fui tocado, eu não vou ficar 3 dias embaixo de uma banheira com água e sal. Então, tem que tomar cuidado para não exagerar nos cuidados. Óbvio, se você pode evitar que as pessoas toquem, ele está mais preservado na sua energia. Mas se alguém tocar, também não é uma coisa que assim, nossa, que trágico. Não vai ser trágico. Então, de repente dá para alguém tocar no pingente ali, sem problemas, e tudo bem. Bom, o pêndulo você vai poder, como eu disse, checar várias energias. Eu vou ensinar, se der, não vou prometer quando, né? Porque às vezes não dá para fazer num programa, eu planejo falar uma coisa e falo outra. Eu vou ensinar umas proteções em casa que você vai poder mensurar uma série de coisas com o pêndulo. Então, é bem legal, tá? Enfim, eu acho que deu para ter uma ideia sobre pêndulo, sobre a direção, sobre o tamanho, sobre uma série de coisas. Uma coisa, me perguntaram outro dia se pode ser usado um fio de nylon. Né? Por exemplo, digamos que você tem uma aliança. Posso pôr um fio de nylon para segurar a aliança? Eu não usaria. Porque o nylon, como ele vem de plástico, né? Um tipo de plástico, eu não usaria. Porque plástico nunca conduz muito bem a energia. Usaria outra coisa.
O cabelo pode ser usado. Se você tem cabelo comprido, seu cabelo está forte, né? Você pode pegar um fio de cabelo e utilizar, amarrar naquele anel e usar. Mas pêndulo, às vezes, a gente adapta, é o que eu falo, você está com uma corrente, está com um pingente, tira a corrente e pronto, virou um pêndulo. Já fiz isso várias vezes, várias vezes. E ele quebra um galho danado. Olha, quebra um galho danado. Até muitas vezes, você sabe que já aconteceu assim? Por exemplo, teve um período que eu respondia, tinha um aplicativo que era interessante, chamado Ask, que fazia perguntas pra gente. Eu gostava até, mas eu nunca respondia tanto. Porque não tinha tempo. As pessoas faziam perguntas. Perguntas às vezes anônimas, às vezes não. E as pessoas perguntavam sobre magia, sobre a vida da gente, um monte de coisa. E, então, às vezes as pessoas perguntavam sobre uma técnica, alguma coisa assim, e eu descrevia e punha a resposta, né? Ia pôr a resposta. Só que eu sei que muitas vezes, conforme você fale de um jeito, ou esqueça de uma vírgula, alguma coisa, as pessoas interpretam da forma que elas querem. Então, às vezes, você pode ser mal interpretado num texto que você escreveu, ou numa coisa que você falou, né? Se você não abrangeu algo, aquilo pode ser mal interpretado. Então, o que eu fazia? Eu escrevia o texto, aí eu olhava e pensava assim, para mim tá bom. Aí pegava o pêndulo, tá bom assim? Devo publicar desse jeito? Ele dava que não. Aí, o que acontece? Quem que tá falando comigo? Meu inconsciente. Aí eu falava, a primeira parte do texto tá boa? Sim. A segunda tá ruim? Sim. Aí eu olhava ali, aí eu percebia, falei, isso tá dúbio. Deixa eu colocar diferente. Tá bom assim? Tá. Eu mandava. Isso é muito legal. Você pode falar com deuses, com seres mágicos. De repente, eu posso pegar, falar com uma deusa, chamar uma deusa e perguntar, né? Por exemplo, eu chamei uma deusa e fico ali. Será que ela está aqui presente? Será que ela presente, digo, né? A energia dela? Será que está aqui? Você pode ir no pêndulo verificar. E pode conversar. Óbvio que o pêndulo ele é limitado. Sim ou não, né? Ou para você mensurar energias, mas você não consegue, muitas vezes, ter um diálogo. Mas, para um diálogo mais básico, você consegue bem. Né? Conseguir encantar o espelho? Sim. O espírito do espelho aceita trabalhar comigo? Sim. Olha só que ajuda legal. Só que, óbvio, que o interessante é você pegar e desenvolver um diálogo com aquele ser, conseguir chegar nesse ponto de desenvolver um diálogo, que você consiga lá trocar receita mágica, entendeu? Porque dá. Bom, o pêndulo também, você consegue abrir portais com o pêndulo, você consegue estabelecer vários tipos de magia, que não dá tempo, está quase acabando, mas dá para você fazer vários tipos de magia. Lembrando que isso não é o uso específico que é dado na radiestesia. Cuidado, porque às vezes a gente na magia, a gente aproveita um pouco de cada coisa, né? Pega um pouco daqui, um pouco dali e a gente adapta muitas magias. Essa adaptação é errada? Não, não é errada. Mas também você tem que saber que aquilo pode ser usado de forma diferente dentro de algo mais convencional do trabalho desenvolvido em cima do pêndulo. Né? Na radiestesia, radiônica, toda essa área, na parapsicologia e tal. Então, mas a gente consegue fazer grandes adaptações e ele se torna um instrumento mágico muito, muito útil dentro da magia. Tá bom? Então hoje a gente fica aqui com os oráculos e nos vemos na próxima quarta, na Hora do Bruxo. Até lá!